louvado, engrandecido é o nome dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que vive e que reina para todos sempre. Olha, tenha um ótimo dia, onde quer que você esteja, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e você pode ter a certeza, Deus ele está contigo, que Ele nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. Você pode estar passando por qualquer tipo de tribulação aí. Nosso Deus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. E o nosso propósito aqui na terra é semear a palavra de Deus. O nosso propósito aqui na terra é alimentar, é ensinar os estatutos e as leis do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma palavra para entregar para você. Hoje nós vamos ter um ensinamento. O ensinamento, essa é a primeira aula. A primeira aula do dia, nós vamos passar um pouco da Bíblia Sagrada para você. Você que quer conhecer realmente a palavra de Deus, que quer, que você foi chamada para o Evangelho, chamado, você que já conhece. Nós nunca conhecemos tudo, porque a Bíblia, quem fala que conhece tudo, não conhece, já está mentindo, e mentira não é de Deus. E você pode ter a certeza que quem dá o conhecimento aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu vou te passar aqui poucas coisas, é um conteúdo muito pequeno, mas você vai passar a conhecer, você vai passar a deslanchar aí a palavra do nosso Deus vivo, todo-poderoso. Isso aí vai te gerar um crescimento, vai te gerar um fortalecimento, porque é o próprio Deus que vai falar. Eu não faço nada, eu absolutamente aqui só prego, entrego o recado que Deus manda entregar. Você pode ter certeza que você perdeu, o que você deixou de perder, você perdeu a tua saúde, você perdeu tuas empresas, você perdeu a tua intimidade com Deus, você vai ter, porque Deus mandou falar de restituição. Restituição. E você pode ter a certeza que Deus ele vai restituir todas as áreas da tua vida, onde está conturbada, onde está com problema. Você pode ter a certeza que o nosso Deus ele vai restituir. Isso aqui é a palavra do nosso Deus, não é brincadeira, é uma coisa seríssima. Você pode estar em qualquer situação, mas você pode ter a certeza que Deus mandou você aqui, porque você vai escutar a palavra do nosso Deus, você vai ter acesso a essa primeira aula do dia. E você pode ter a certeza, Deus ele vai te abençoar muitíssimo. Por quê? Porque você está dando ouvido, você vai colocar em prática, porque as bênçãos do nosso Deus, ela se manifesta através da obediência. E você pode ter a certeza, Deus sabe que você vai obedecer, Deus sabe que você vai escutar, você vai pôr em prática, e Deus ele vai mudar completamente a tua situação. O que você perdeu, o nosso Deus ele está mandando te entregar, que ele vai restituir todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você está buscando, mas o nosso Deus ele está te vendo e ele sabe, e ele vai te repor. Isso aí você pode ter a certeza disso. A restituição, hoje o dia vai ser o dia de restituição, e você já se alegra aí, você já conversa com teu irmão que está contigo, te acompanhando, você já conversa com aí onde você fala, olha, Deus vai falar com você, acorda que é o próprio Deus que está falando. Por quê? Porque a Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta é o Deus vivo falando na terra. E nós temos que dar atenção, por quê? Porque quando nós damos atenção à palavra sagrada, o nosso Deus, ele próprio cria situações que você não tem noção para tirar a pessoa de qualquer embaraço, qualquer laço, qualquer situações aí camuflada. O nosso Deus, ele sabe de tudo. Eu não sei, que eu não conheço o mundo material. O mundo material eu só conheço quando eu vivo na minha casa. Eu sei o que acontece, mas o nosso Deus, ele sabe o que está acontecendo no planeta inteiro. O nosso Deus, ele vê tudo, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e não adianta as pessoas, às vezes, querer enganar o Deus vivo. O Deus vivo ninguém engana, você pode ter a certeza. E o nosso Deus, ele é um Deus lindo, um Deus maravilhoso, e eu vou te dar essa primeira aula, é a primeira aula do dia. A aula é a pregação de Deus com coisas pequenininhas, são coisas que
você vai olhar, é um recado muito pequeno, mas é o próprio Deus que está mandando entregar. Você pode ter a certeza disso. Nós precisamos que fazemos a vontade de Deus, o nosso Deus nos direciona para onde que nós temos que fazer e o que tem que falar. Não é qualquer recado que nós damos. Essa semana é a semana da restituição, principalmente hoje, vai começar hoje, e o que você perdeu, a tua empresa, o teu marido, a tua mulher, você pode ter a certeza que Deus ele fala que ele vai restituir. Se a tua mulher, teu marido saiu de casa, foi embora, saiu, voltou, com confusão dentro de casa, você pode ter a certeza que ela vai voltar, ele vai voltar, porque é a semana da restituição. Se você perdeu as tuas empresas, se você perdeu aí o teu crédito na praça, se você perdeu aí o teu nome, se você perdeu tudo que você perdeu, se chama restituição. Deus ele vai restituir. Você pode ter a certeza. Você já toma posse, acorda o teu irmão e fala, olha, Deus está falando comigo. Então já vamos começar agora. Daqui a pouco eu irei orar, eu vou fazer as orações de quebra de amarras e você pode ter a certeza, o nosso Deus ele vai agir, que ele fala que ele responde a oração do justo, ele responde quem ora, você pode ter a certeza disso. E ele vai começar a fazer o que nós não podemos fazer. Porque tem coisas que é só para o Deus vivo fazer. Tem coisas que nós não conseguimos fazer, mas o Deus pode. Tudo que nós não podemos, o nosso Deus, ele pode. Eu vou orar daqui a pouco, em seguida eu vou orar o Salmo 91. E que você está entrando aí, eu já te agradeço bastante, já te convido que você se inscreva no canal, você apoie, porque é um canal novo, mas esse canal tem uma promessa extraordinária. A promessa desse canal aqui é para bater a meta nos quatro cantos da terra. Isso foi a promessa que Deus nos deu. E quando Deus mostra, Deus fala, Deus é fiel, Ele não é mentiroso, Ele faz o que tem que acontecer. Eu vou falar um pouco para você aqui, eu estou tocando nessa tecla da oração. A oração, ela é a chave da vitória, daqui a pouco eu vou orar. Ela é a chave da vitória, a oração, ela é a chave do teu sucesso. Ela é a chave da tua conquista. Se você quiser conquistar, se você quiser ter sucesso, se você quiser êxito em tudo que você fizer, você pode ter a certeza, você vai ter que se dobrar e falar diretamente com o Pai. Esse é o segredo da oração. A oração, ela é uma conversa intimadamente, uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. É uma forma pela as pessoas se comunicam com o Criador. Com o Criador. Pois Ele quer que nós conhecemos, Ele quer nos conhecer melhor. Através de quê? Através dessa conversa. E essa conversa se chama a oração. Eu vou estar orando, você, na continuidade dessa pregação, você conversa com Deus, que se chama a intimidamente. É a oração. É uma conversa intimadamente com Deus, é uma forma pela que as pessoas se comunicam com o Criador, pois Ele quer nos conhecer melhor através dessa conversa. É o próprio Pai que está mandando eu entregar para você. Ele quer que você se declare, Ele quer que você fale. Isso é uma intimidade com o nosso Deus. Isaías fala, apresenta tuas razões para que eu possa te justificar. Essas razões que você vai apresentar ao Criador, essas razões que você vai apresentar ao nosso Pai, você pode ter a certeza, Ele vai justificar. Por quê? Porque Ele está pedindo para você falar. A mesma coisa é a oração. Isso aí significa oração. Aqui na Bíblia Sagrada tem um recado pequeno que Deus mandou te entregar. Você pode ter a certeza, se você absorver esse recado, guardar ele e praticar, você pode ter a certeza que o nosso Deus, ele muda qualquer tipo de cenário, ele muda qualquer tipo de situação, ele muda qualquer tipo de opressão que você está vivendo aí.
Você pode ter a certeza, essas humilhações, essas situações que você está vivendo, você pode ter a certeza, nosso Deus fala que a cada dia basta o seu mal. Ele fala isso aí porque ele vai cancelar todo esse tipo de problema. Você tem que crer na oração, você tem que crer. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, o nosso Deus, ele fala aqui, é uma coisa extraordinária que ele está mandando te entregar. Por quê? Porque isso aqui é uma fórmula, é um ensinamento que ele está te dando para você receber, para você ser um vitorioso, você ser uma vitoriosa e receber todos os presentes espirituais dos céus. Você pode ter a certeza disso. O nosso Deus, ele fala aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o nosso Deus, ele fala, esta é a confiança que temos. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Por que essa confiança? Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você não pode se aproximar do Deus vivo Todo-Poderoso para pedir mal para ninguém. Isso aí, Deus fala que isso aí é oração de tolo e ele não escuta. Você pode ter a certeza disso. Você tem que se aproximar do Deus vivo para pedir que a pessoa seja abençoada. Podem estar fazendo maior tipo de complô para atrapalhar a sua vida, atrapalhar a vida da sua família, mas isso aí quem resolve é o Deus vivo Todo-Poderoso. Você não pode querer se aproximar de Deus para pedir o mal de fulano, de ciclano, que estão fazendo uma historinha aí, estão fazendo um arrumadinho aí para atrapalhar a sua vida. Você pode ter a certeza disso. Você tem que orar por essas pessoas, você tem que entregar essas pessoas na mão do Deus vivo, que quem vai fazer é o Deus vivo. Você não pode querer, de maneira nenhuma, orar contra. Oração de feiticeiro. A oração de feiticeiro, ela é uma oração, claro que ela é uma oração, mas ela é uma oração contra. De vez de você pedir para abençoar, para Deus abençoar aquela pessoa, você está pedindo para ver o mal. Isso aí Deus não se agrada. Por isso que Deus fala que isso aí é oração de tolo. É oração de tolo e ele não vai responder. Por isso que ele fala aqui, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É segundo a sua vontade. Deus, ele não se agrada da morte do ímpio. Ele não se agrada do sofrimento do ímpio. Ele não se agrada, porque a justiça quem faz é Ele que faz a justiça. Não adianta você orar, pedir que a pessoa, que a pessoa fique atrapalhada na vida. A partir do momento que você pedir isso, você está amaldiçoando a pessoa e a pessoa nunca mais na vida consegue nada, nunca mais a pessoa consegue sair da mesmice, porque você está amaldiçoando. Tudo que nós amaldiçoarmos será amaldiçoado, tudo que nós abençoarmos será abençoado. Nosso Deus, ele fala para nós orarmos pelos que vos perseguem. Quando ele fala isso, ele sabe que tem perseguição, ele sabe que são pessoas que estão te perseguindo 24 horas e ele fala para nós orarmos pelas pessoas. Ora pelaquele que vos persegue. Se nós fizermos uma oração contrária, o nosso Deus, ele não responde e você fica totalmente comprometido, comprometida com o Deus vivo Todo-Poderoso. Nós temos que ter sabedoria até não orar. Porque o nosso Deus, ele fala em Salmos 65, 2, eu falei isso ontem, ó Deus Todo-Poderoso, tu que ouves as orações do justo. Deus ouve, não adianta que qualquer oração que você faz, ele está ouvindo, ele está te vendo e ele sabe o teu coração. Ele fala aqui, ó Deus Todo-Poderoso, tu que ouves as orações do justo, e a ti virão todos os homens. Por que virão todos os homens? Porque é Deus que vai tratar das pessoas, você pode ter a certeza.
Na Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar, todo joelho vai ter que dobrar e confessar que só Deus é o Senhor. Então, nós temos que ter sabedoria até para orar. Você pode ter a certeza, eu vou orar daqui a pouco, vou quebrar as maldições, porque são tudo espirituais, situações que às vezes você está vivendo aí que não acredita o que está acontecendo com você. Às vezes são pessoas que programam através de uma inveja, de um olho grande, programam situações aí, paga advogado, paga testemunha falta e te prejudica numa situação. Eu já fui vítima de inveja, de olho grande, e você não tem noção do problema que deu. Por quê? Por causa de inveja. Inveja, ela faz o possível e o impossível. Uma inveja é pior do que uma obra de feitiçaria. E você não fique pensando que você vai sair dessas situações aí através de amaldiçoar outras pessoas. Você tem que abençoar para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Orai pelas pessoas que vos perseguem. Você pode ter a certeza, sempre vai aparecer situações aí, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Nosso Deus, Ele fala que Ele está contigo em qualquer lugar, aonde quer que você esteja. Ele fala para nós meditarmos na palavra dEle de dia e de noite e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes as pessoas têm inveja aí de você, monta situações aí e dá certo. Não fique pensando que dá errado, não, porque é o próprio inimigo que está junto. É o próprio inimigo que está junto. Mas nós temos a solução. Qual é a solução? A solução se chama oração, porque toda oração ela tem resposta. Toda oração que você ora, o nosso Deus ele vai responder. Você pode ter a certeza disso. Eu vou orar agora, porque o meu tempo é muito curto, eu vou fazer essa oração e você vai ver, as coisas vão mudar completamente na sua história quando nós começarmos a fazer o que Deus manda. A oração é a conversa intimadamente com o nosso Deus, é uma forma pelas pessoas se aproximam, pelas pessoas, é uma forma que as pessoas se comunicam com o Criador, pois Ele quer nos conhecer melhor através dessa conversa. A conversa é a própria oração. Aqui em Jeremias 29:12, o nosso Deus ele está mandando eu falar para você aí, o nosso Deus, Jeremias 29:12. O nosso Deus fala assim: então vocês me chama em oração, vai orar e eu vou ouvi-lo. Jeremias 29:12. Essa é a versão dessa palavra. Em outra Bíblia, eu já vi, a versão é um pouco diferente, mas nessa versão aqui é essa, Jeremias 29:12. O nosso Deus, ele fala, então vocês me chamam, vai orar. Ele não está mandando você ficar calado, ele está mandando orar. Então vocês me chamam, vocês vão orar e eu vou ouvi-lo. Agradece a Deus, já vai glorificando, porque todo tipo de problema que você tiver aí, você chama o Deus vivo Todo-Poderoso e já vai agradecendo que essa semana é a semana da restituição. Você pode ter a certeza que tudo aí que te tiraram, tudo que te levaram, a tua família, a tua saúde, você nunca teve problema, sempre teve uma saúde exemplar e de repente começou a ficar dando problema de saúde daqui, saúde dali, você gasta dinheiro demais, investindo demais para sair dessa situação. E você sabe que tudo isso é programado, são coisas espirituais. E as coisas espirituais, meu amigo, você não pode levar nada no teu braço. As coisas espirituais são resolvidas espiritualmente. São armas espirituais que nós temos, que é a Bíblia Sagrada, é oração, é jejum e santificação. Isso aí você vai ver que você vai mover os céus e a resposta ela vai descer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma posse desse recado e já fala para alguém que está contigo aí. Você fala, olha, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Se não tiver ninguém com você, você declara aí e fala, olha, Deus está falando comigo e Ele está falando com você mesmo.
Eu vou quebrar agora todas as maldições, todas as pragas. Você pode ter a certeza que essa semana vai ser uma semana extraordinária, é a semana da restituição. E você pode ter a certeza, se você decreta na oração que eu vou fazer, se você acreditar, porque o nosso Deus, ele fala, o meu justo, ele vive pela fé. E se ele recuar, eu não terei prazer nele. Isso é uma coisa séria que Deus fala para você crer nele, porque ele sabe se você crê ou não crê. Quando você crê no Deus vivo Todo-Poderoso, você pode ter a certeza que ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Ele escancara os céus e te abençoa de todas as formas. Por quê? Porque você está crendo. E eu entro agora numa luta espiritual contra toda força da maldade. Eu cancelo todas as pragas, eu cancelo toda oração de feiticeiro, eu cancelo toda obra de macumbaria, eu cancelo toda inveja, todo olho grande, todo laço do passarinheiro, toda arma forjada que estão armando aí, eu cancelo na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. E eu cancelo, eu amaldiçoo, eu paraliso toda praga, toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí na falência, eu cancelo toda a falência, eu cancelo toda a seta do inferno, todo espírito de miséria, de fracasso, de derrota, de escassez, eu anulo, eu paraliso e eu digo, solta em nome do Senhor Jesus Cristo. Você toma posse dessa oração, você pode ter a certeza que você vai arrebentar. Por quê? Porque você está crendo. Quando nós cremos, Deus faz a parte dele. Você não tem ideia o que Deus vai fazer de coisas essa semana diferenciada na tua história. Você pode ter certeza em todas as áreas da sua vida. Se você crer, você vai ver a glória do Deus vivo Todo-Poderoso, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas serás seguro. Risco do doquel, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que ao sol do meio-dia. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar à tua casa, porque a seus anjos o Senhor já deu ordem a teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele te segurará para que tu não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a salvação. O nosso Deus, ele te fez uma promessa que ele vai te dar dias longos, ele vai te dar abundância de dias. Esse Salmo 91 é do começo até o fim, só promessas que você não tem noção. Ele te promete aqui que ele te livrará do laço do passarinheiro. Todas as pessoas, pode ser quem for que estiver armando alguma coisa para te prejudicar. O nosso Deus, ele está falando que eu te livro do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você pode ter a certeza, ele dá ordem, você toma posse disso, ele dá ordem aos anjos dele para te guardar 24 horas. Os anjos do Senhor já estão de plantão. Você toma posse disso quando você levanta, você pode ter a certeza que os anjos já estão ali de plantão e o nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda, ele fala aqui na Bíblia Sagrada, é que na época que Jesus estava fazendo o ministério dele, não existia casa. Na época era tenda. Então ele está falando, praga nenhuma chegará à sua tenda.
porque aos seus anjos ele dá ordem aos seus respeito. Você pode ter certeza que são milhares de anjos que te acompanham aí, sem você ver, tomando conta de você 24 horas. E você não tem noção o que eles podem fazer, porque são anjos poderosíssimos que você não vê, você não tem noção. Isso aí são as promessas do Salmo 91. Às vezes as pessoas falam no Salmo 91, mas as pessoas não falam o que é que tem ali porque passa batido. Às vezes é um culto que está sendo muito apressado, é uma pessoa que tem que entregar o recado. As pessoas não podem explicar, às vezes, por causa do tempo, mas é uma promessa em cima de promessa nesse Salmo 91. São promessas de segurança, são promessas que você não tem noção. Mas o nosso Deus vai abrir, nosso Deus é que Ele trabalha, não é nós fizemos só para entregar o recado dele. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos, Deus abençoe literalmente a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um ótimo dia, pode ter a certeza que a vitória é sua, porque tudo pode ser mudado pela força da oração, e a oração é a chave da sua conquista, a oração é a chave do teu sucesso, a oração é a chave da tua vitória. Toma posse aí, em nome de Cristo.